um questionamento em cima disso tudo que a gente falou, de novas tecnologias ou as novas pessoas, a geração Z e tudo mais. Você acha que para os pequenos varejistas, pelo que você vê, é mais difícil, ou assim, é mais fácil, mais difícil, ou somente diferente adotar novas tecnologias ou novos modelos? Porque, às vezes, você pega uma rede, por exemplo, vamos falar de uma que você citou, que é o Pão de Açúcar. Às vezes, para eles adotarem uma nova tecnologia, eles podem fazer uma loja modelo, se der certo, replica para as outras. Mas o varejista menor, às vezes, não consegue, assim, muito dificilmente vai conseguir fazer isso. Ele pode adotar modelos menores e em menor escala, mas a menor escala, às vezes, para ele não vai ser suficiente. Então, como que você vê isso da adoção de novas tecnologias ou novos modelos para grandes varejistas e para pequenos varejistas? Eu gosto sempre de olhar para outros mercados, né, para responder o que você está me perguntando agora, quando a gente fala de tamanho. Quando a gente olha para o ecossistema das startups, o que a gente tem? Normalmente a gente tem um empreendedor, né, com muita vontade, mas o cara começa pequeno, usa bastante tecnologia, digitalização para conseguir escalar o negócio dele. A gente sabe que uma startup, antes de pré-investimento, a vida é muito árida e, ainda assim, a gente tem uma série de casos de startups que deram certo, né, que cresceram, enfim. Qual que é a diferença disso, né, desse mundo que começa pequeno, do empreendedor, para um varejista pequeno? Né? Eu ainda costumo bater na tecla do mindset. É a forma de pensar, é a forma de absorver tecnologia, é a forma de encarar os desafios. A gente sabe que varejo não é fácil. Tá? Não estou falando aqui que varejo é fácil. Cara, não é. É pesado, é difícil, tem uma carga operacional grande, que acaba tomando muito tempo do empresário. Mas o olhar para a inovação, o olhar para a tecnologia, ele tem que ser sempre no sentido de o que me ajuda a ganhar produtividade, né? O que me ajuda a ganhar escala. Esse é o grande papel da tecnologia. Então, é mais uma questão de estar aberto, né? Tem uma... Esses dias também, eu estava num outro evento e aí falaram de um conceito que eu já tinha visto lá atrás. Eu falei, gente, a gente precisa tentar aplicar isso com mais frequência, né? Que é o 70-20-10. Então, 70% do teu tempo você investe no core, 20% você investe em fazer com que o teu core venda mais, né? Tenha mais resultados, e 10% do teu tempo é olhando para a inovação. É olhando para aquilo que, no futuro, vai te ajudar a continuar nesse ciclo. A gente, aqui no nosso segmento, por uma série de motivos, acaba, ao invés de 70% ou 20%, fazendo 100% de core. E aí as coisas vão ficar complicadas mesmo. Porque você garante o dia. Ou não se decide, né? Fica ali, vai, volta, tenta inovar, desiste, volta para o core. Exatamente. Então, acaba ficando muito mais, né, naquilo que resolve o dia, naquilo que resolve, no máximo, o dia seguinte, a semana seguinte. E aí você, de novo, não alimenta a questão da perenidade da tua empresa. Então, eu ainda costumo bater muito na tecla de mindset. E tem ferramentas, hoje em dia, que são gratuitas e que podem te ajudar, pelo menos, que te ajudam a pensar, né? Então, o ChatGPT é um. Esses dias eu assinei uma
assinei um programa, enfim, que eles ensinam, né, a tirar mais do ChatGPT. E eles estavam contando, e tem uma pessoa, o único brasileiro que trabalha no time de pesquisa do ChatGPT, é o cara que também está por trás desse programa. E aí eles, e o fundador desse programa, estavam, né, contando que, mesmo a OpenAI, fala, gente, as pessoas não estão usando esse recurso como a gente imaginava, estão subutilizando o recurso. Tem ainda muito preconceito em cima de uma ferramenta como essa. As pessoas acham que o ChatGPT vai fazer tudo para você. Não vai. Ele não vai. Você vai conduzir, você vai fazer as perguntas corretas, você vai fazer as solicitações corretas e o ChatGPT vai te trazendo, né, as respostas. Então, inclusive, às vezes, para ideias, né, para pensamentos que ainda estão meio disformes, você pode usar o ChatGPT para dar mais forma para eles, para falar, cara, tá bom, eu estou aqui muito no meu dia a dia, como é que eu faço para inovar dentro desse meu contexto? Pode ser que venham sugestões dessa ferramenta que a pessoa não tinha pensado antes. Gente, é gratuito. Esses dias eu li uma frase em algum lugar que fala que seu emprego não vai ser roubado pelo ChatGPT, mas provavelmente pode ser roubado por uma pessoa que saiba utilizar bem o ChatGPT. Você sabe que lá no RD Summit, se eu não me engano, foi o... Quem foi que perguntou? Foi o... Enfim, um dos palestrantes perguntou, tinha, sei lá, umas 3, 4 mil pessoas na sala, né? Quem estava usando o ChatGPT, né? Pouquíssimas pessoas levantaram a mão, né? Pouquíssimas pessoas. Então, realmente faz total sentido isso que você está trazendo para a gente. E até voltando, né, numa pergunta que você me fez antes de quais são as tecnologias? Como é que a gente vai usar isso? Como é que isso vai acabar entrando, né, no varejo? Pela pesquisa, né, a pesquisa teve quase 400 especialistas de mercado que responderam, né? Eu tive 385 profissionais do nosso mercado que responderam a minha pesquisa, que deu origem à dissertação, que, como consequência, teve o livro. Tinha lá um conjunto de tecnologias que eu apresentava para eles, que veio de um relatório da Euromonitor, e que eram as tecnologias, né, do futuro para o varejo, e eu perguntava para eles do que eles achavam e pedia para elencar em ordem de importância cada uma delas. Então, a grande maioria das respostas girou em torno de, em primeiro lugar, rede 5G. Então, eles falavam o seguinte, Paty, rede 5G é a base, né, não, ou 5G ou 6G, enfim, mas uma internet parruda, alta velocidade, ela é a base para todas as outras tecnologias que vão vir a seguir. Então, depois disso, o que a gente tem? Qual é a tecnologia mais importante? Inteligência artificial. Inteligência artificial. É via inteligência artificial que a gente vai conseguir analisar melhor a gigantesca base de dados que os varejistas têm a respeito dos seus consumidores. É claro que, primeiro, eles vão ter que fazer todos os esforços para cadastrar os seus consumidores nos seus programas de fidelidade, né? Analisar ali, compra, enfim. Na época, né, no Pão de Açúcar, ele fazia isso com o programa Mais, com o Pão de Açúcar Mais, mas, no começo, também foi difícil, porque a gente tinha uma base gigantesca de dados e a gente não sabia o que tirar de lá, a gente não sabia exatamente como analisar aquilo e tirar o que era mais importante. Hoje em dia, com todos os programas de fidelidade que tem no mercado, né, os CRMs, enfim, e mais inteligência artificial, fica fácil para um varejista de qualquer tamanho analisar essas bases. Então, usar isso e trazer mais personalização, né, fica mais fácil trazer mais personalização para essa comunicação. A gente está muito acostumado a colocar o anúncio na TV, né, de uma determinada oferta e encher a loja de gente comprando aquela oferta. Com esses recursos, a gente não precisa mais disso. Ai, Paty, mas isso eu não sei fazer, isso é muito complicado, isso, né?
Mas lembra, é muito mais fácil você colocar na TV e chamar um monte de gente para a loja. Mas lembra que esse tipo de ação faz assim com a tua margem. Joga a tua margem lá embaixo. Né? E se você consegue fazer isso de uma forma mais personalizada, tua margem não vai lá para baixo. Né? Você vai oferecer para aquele consumidor o que ele está disposto a comprar, preservando as suas margens. Então, de novo, as tecnologias vão ajudar a gente a ter mais rentabilidade. Depois de inteligência artificial, vem... E aí a sequência ela faz todo sentido, né? Se a gente estiver bem avançado com relação à inteligência artificial, a gente vai ter também um desenvolvimento de internet das coisas. Né? E aí, enfim, tem lá uma série de possibilidades, obviamente, não só do ponto de vista do consumidor, mas também do ponto de vista da operação de uma rede supermercadista. Pode começar com coisas pequenas? Pode, mas eu ainda acho que, com o tempo, toda a parte de logística, né, desde a organização dos estoques até, enfim, reposição, a gente vai, com o tempo, conseguir, sim, contar bastante com a internet das coisas. Depois vem recursos por voz. Eu acho que até recursos por voz vem antes de internet das coisas. Recursos por voz também é algo que a gente vai poder, assim, vai ver crescer bastante aí ao longo do tempo. Então, hoje, né, a gente pensa muito na Alexa, mas imaginem as possibilidades para quem, eventualmente, tem algum tipo de limitação física, né? Ou para quem já está numa idade mais avançada, que não consegue ler. É muito mais fácil você falar, você dar um comando de voz e aquilo e ter, né, aquilo que você precisa de volta. Então, recursos por voz também é algo que a gente vai ver cada vez mais daqui para frente. Aí, depois, quando eu fiz a pesquisa, foi muito no hype do metaverso. Então, realidade aumentada, eu acredito muito mais do que realidade virtual. Então, mas, na verdade, os especialistas também falavam isso, né? A realidade virtual apareceu lá no ranking, mas muita coisa ainda precisa. Quando a gente, né, olha aquilo que eu comentei antes com vocês, a inovação, até ela chegar no mercado consumidor. Quando o mercado consumidor estiver usando mais realidade virtual, talvez a gente, né, no varejo, possa voltar a utilizar. Realidade aumentada já é um pouco diferente, porque a gente vê muito no universo dos games, realidade virtual também, mas no universo dos games a gente já tem um pouco mais disso saindo, né, pro mercado. Então, quem é que lembra do Pokémon? Você caçava Pokémon? Cacei. Pois é. Nossa, 2016, né? Eu acho que foi até antes, né? 15, mas, né? enfim, pois é. Cara, Pokémon foi uma febre. Foi. E por que é fácil? Porque ainda mais hoje em dia que o celular de todo mundo já é mais, né, mais avançado, mais tecnológico, trabalhar com realidade aumentada vai ser muito mais tranquilo. Então, muito mais realidade aumentada do que realidade virtual. Então, essas tecnologias... E aí, de novo, né, provavelmente com a ajuda da indústria, a gente vai conseguir ter... Muita gente hoje já tem os seus próprios aplicativos, tem e-commerce, tem o próprio aplicativo, então, de repente, dentro desse aplicativo vai surgir alguma coisa relacionada à realidade aumentada. Né, uma pessoa vai poder fazer a compra ali de uma determinada categoria, vendo produtos que, de repente, na gôndola, por uma questão de limitação física, não vão ter. Então, e, aliás, esse também é um outro ganho, né, quando a gente fala... E aí, só pulando de um assunto para o outro, quando a gente fala de e-commerce, né, a gente ainda tem um campo gigantesco para andar. Né? Hoje, o sortimento da loja ainda é o mesmo do que do e-commerce. E a gente pode trabalhar com sortimento no e-commerce que é muito mais largo. Né? Faz muito mais sentido a gente ter um sortimento maior no e-commerce do que, né, a gôndola do online, ela não é elástica como é né, a gôndola da loja, ela é fixa.
Então, a gente ainda tem muito caminho pela frente quando a gente fala do ponto de vista das tecnologias. Mas essas são as principais, de acordo com os especialistas. É interessante isso, porque na NRF de 2022, a gente não foi. Só que a gente conversando com o pessoal e vendo também o conteúdo, tinha muita coisa de realidade virtual. E quando a gente foi na NRF de 2023, que a gente foi lá, não tinha praticamente nada, né? E agora a expectativa, a gente vai para a NRF de 2024, é que tenha muita coisa de inteligência artificial, né? Pelo menos a nossa expectativa é essa. E a questão do Pokémon é engraçado porque, não sei se você vai lembrar, mas quando a gente chegou no hotel para fazer o check-in para a NRF, o recepcionista estava jogando o Pokémon. E é algo que explodiu e ainda hoje tem um nicho, né? Geralmente as tecnologias são o contrário, né? Tem um pequeno pessoal que usa, igual você falou, e aí vai aumentando, aí ou morre ou expande. E no caso da realidade virtual dessa maneira, pelo menos, com Pokémon, mas com algumas outras, virou um nicho. Ainda tem gente que utiliza até para outras coisas, mas você não ouve falar muito, assim, né? Então Não. é interessante isso. Exato, foi o caso. A história do metaverso, ela foi exatamente essa, né? Porque é isso, chega num ponto que a inovação ou ela afunda ou ela populariza. O metaverso afundou, né? E o interessante é que, assim, mas ainda existe. Então, pode ser que achem ou ele evolua, Exato. ou achem alguma utilidade para ele maior do que tem hoje e depois ele expanda. E aí, quem está investindo nisso pode ou morrer ou tá à frente de todo mundo. Então, é muito interessante isso. Que foi o que aconteceu com o QR Code, né? De repente, Exato. redescobriram o QR Code. Exato. E aí ele se popularizou. E aí voltou a explodir. E tem uma série de benefícios em usar QR Code hoje em dia. Foi exatamente isso que aconteceu.